Vem aí, a Voz do Brasil. Produção Rádio Brás, gerada dos estúdios da Rádio Nacional de Brasília para todo o Brasil. Segunda-feira, 25 de junho de 2001. Boa noite. Educação combate a pobreza com dignidade. A afirmação foi feita hoje pelo presidente da República ao entregar os primeiros cartões do Bolsa Escola. Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Vamos então aos destaques desta segunda-feira aqui na Voz do Brasil. Já existe um sistema de irrigação que gasta menos água e energia elétrica. O lançamento é da Embrapa. As contas de luz entram na luta contra as drogas e passam a trazer mensagens de combate e prevenção ao seu uso. O governo lançou um programa para ampliar o atendimento ao doente de câncer. É o Expande. Nós vamos saber mais sobre este programa e também sobre o câncer. Vamos conversar com a coordenadora do Expande, doutora Roseli Monteiro. Ela é a nossa entrevistada de hoje. Presidência da República. Foram entregues hoje os primeiros cartões magnéticos do programa Bolsa Escola. 11 milhões de crianças vão receber o benefício. O repórter Liésio Pereira tem as informações. Estamos cumprindo aquilo que é base na Constituição de um país: educação para todos. Com essas palavras, o presidente Fernando Henrique Cardoso destacou a importância do programa Bolsa Escola Federal na cerimônia de entrega dos cartões magnéticos às primeiras famílias beneficiadas, realizada na Associação Cultural e Esportiva de Capão Bonito, interior de São Paulo. Esses cartões permitirão às mães a retirada mensal do benefício nas agências da Caixa, lotéricas e nos terminais Caixa Aqui. O presidente destacou que o programa vai atingir 30% das crianças brasileiras que estão matriculadas na escola, ou seja, 11 milhões de alunos. Fernando Henrique disse também que a educação é a maneira principal de combater a pobreza com dignidade. Ele ressaltou os avanços na área, em especial a descentralização, como nos casos da merenda escolar e do livro didático, que acaba com os intermediários e extingue a corrupção. O cartão magnético do Bolsa Escola, segundo o presidente, é um exemplo disso. Participaram ainda da cerimônia o ministro da Educação, Paulo Renato Souza, de Capão Bonito, interior de São Paulo, Liésio Pereira. E o ministro da Educação, Paulo Renato Souza, afirmou que a prioridade do programa Bolsa Escola é atender os municípios que sofrem com a seca. O ministro espera que até o final do ano todos os municípios brasileiros sejam beneficiados com o programa. O Bolsa Escola paga às mães R$ 15 por criança matriculada na escola. Tem direito ao benefício as famílias com renda por pessoa de até R$ 90 por mês. O governo vai investir R$ 1 bilhão e 700 milhões de reais no programa Bolsa Escola. O dinheiro vai sair do Fundo de Combate à Pobreza. E o presidente Fernando Henrique fala daqui a pouco sobre o programa Bolsa Escola. O pronunciamento será feito em cadeia nacional de rádio e TV às 20 horas. O Brasil quer antecipar em um ano o contrato de importação de gás natural da Bolívia. O presidente Fernando Henrique chega amanhã àquele país onde inicia as negociações. O contrato prevê a importação até 2004 de 30 milhões de metros cúbicos dia de gás. O presidente pretende ainda discutir com o governo boliviano a ampliação do volume de gás importado. O Congresso A Revolução na Educação foi aberto hoje em Porto Alegre pelo vice-presidente Marco Maciel. Estiveram presentes políticos e empresários que debateram junto com a sociedade a importância da educação na construção da cidadania. Segundo Marco Maciel, a educação deve libertar o homem da ignorância e dos preconceitos, para que ele possa exercer sua liberdade e livre-arbítrio. As contas de luz vão chegar em sua casa com orientações e métodos de prevenção e combate às drogas. Acordo nesse sentido foi assinado hoje entre a ANEEL e a Secretaria Nacional Antidrogas. A reportagem é de Corban Costa.
A Secretaria Nacional Antidrogas da Presidência da República e a Agência Nacional de Energia Elétrica assinaram um acordo de cooperação para divulgar ações de prevenção e combate ao uso de entorpecentes e drogas através das contas de luz. Com isso, cerca de 45 milhões de consumidores receberão informações educativas impressas nas contas. O acordo prevê também um trabalho junto aos funcionários da ANEEL. Segundo o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e secretário nacional antidrogas, general Alberto Cardoso, a medida vai alcançar quase todas as residências do país. Internamente, a ANEEL tem um alcance muito maior, um alcance possivelmente de 95% das famílias brasileiras. Aquelas que têm seus domicílios recebem energia elétrica. O general Alberto Cardoso informou ainda que a Secretaria Nacional Antidrogas tem firmado acordos semelhantes com outras instituições com o mesmo objetivo. De Brasília, Corban Costa. Não haverá apagões nas próximas 4 semanas nas regiões Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. A garantia do ministro Pedro Parente. Repórter Alana Gandra. Dados recentes divulgados na Associação Comercial do Rio de Janeiro pelo presidente da Câmara de Gestão da Crise de Energia, ministro Pedro Parente, afastam a necessidade de apagão no país nas próximas 4 semanas. Segundo revelou o ministro, a redução do consumo de energia chegou nesse domingo no Sudeste a 18,7%, contra 18,1% no domingo anterior. No Nordeste atingiu 19,3%, contra 19% também no domingo anterior. Para o final do mês, a expectativa é de que a economia de energia alcance 18,5% no Sudeste e 19,5% no Nordeste. A definição, entretanto, de que a população está livre do apagão até novembro depende da questão hidrológica, afirmou o ministro Parente. Estamos administrando essa questão com muito cuidado, porque, de fato, é o nível do reservatório que vai ditar a necessidade de medidas adicionais e esperamos que nós estamos lutando para evitar isso, o apagão. Pedro Parente afirmou, porém, que qualquer medida adicional que venha a culminar no apagão será divulgada e debatida previamente com a sociedade. Do Rio de Janeiro, Alana Gandra. O Brasil registra por ano 300 mil novos casos de câncer. A doença é a segunda grande causa de morte no país. Para ampliar e melhorar o atendimento às pessoas com câncer, o governo lançou o projeto de expansão da assistência oncológica, o EXPANDE. A meta é construir até 2004 20 centros para atender cerca de 14 milhões de brasileiros. Você vai saber mais sobre essa doença e como os hospitais públicos podem tratá-la. Vamos conversar agora com a doutora Roseli Monteiro, coordenadora do EXPANDE. Doutora Roseli, boa noite. Boa noite, Ayrton, boa noite, Sula e ouvintes da Voz do Brasil. Doutora Roseli, em linhas gerais, o que é essa doença chamada câncer? O câncer não é propriamente uma doença, mas um conjunto de doenças que tem como característica principal o crescimento celular desordenado. Então, um órgão, qualquer órgão que tem uma determinada função, as células desse órgão perdem essa função e a única coisa que elas fazem é se reproduzir descontroladamente. Então, começa a surgir as massas tumorais. Doutora, quais são as manifestações mais comuns do câncer? Bem, como são doenças que atacam diversos órgãos, os sintomas são muito diferenciados, né? O principal, o que a gente pode dizer, é que hoje existem vários tipos de câncer que podem ser detectados precocemente, como o câncer de colo do útero, o câncer de mama, o câncer de próstata, né? Então, existem alguns exames que podem ser feitos antes mesmo que algumas manifestações ocorram. O exame preventivo, o Papa Nicolau, é um deles e que está distribuído, disponível em toda a rede de serviços do SUS. Doutor, e o câncer é contagioso? Não, de forma alguma. Não há nenhum mecanismo de contágio. Existem várias causas para essas doenças. As causas estão relacionadas a fatores ambientais, principalmente o que a gente tem chamado de fatores de risco, que são hábitos. Exemplo, hábito de fumar está extremamente associado a todos os tipos de câncer, especialmente o câncer de pulmão, né? Há alguns hábitos alimentares, por exemplo, o excesso de gorduras na alimentação, gordura animal principalmente, está associado a outros tipos de câncer. Então, exposição está associado também ao câncer de pleura e pulmão. Essas são as causas que estão relacionadas ao câncer. E também fatores individuais genéticos. Nós estamos conversando com a coordenadora do projeto EXPANDE para ampliar o atendimento aos pacientes com câncer na rede SUS. Doutora Roseli, já existe cura para o câncer ou não?
Olha, existem diversos tratamentos hoje que aumentaram muito a sobrevida de muitos pacientes. Agora, a cura, ela está relacionada principalmente à detecção precoce. Quanto mais cedo é feito o diagnóstico, mais chance de cura os pacientes têm. Hoje existe um arsenal terapêutico grande para melhorar a qualidade de vida e ampliar a expectativa de vida de muitos pacientes. Doutora Roseli, esse programa, o Expande, para melhorar o atendimento às pessoas com câncer, ele já está sendo implantado? Já está sendo implantado. O Expande, ele tem como objetivo implantar 20 novos centros de alta complexidade, ou seja, centros hospitalares que tratam câncer em municípios por todo o Brasil. Esses centros a gente privilegiam as áreas que hoje têm menor cobertura assistencial e o acesso é mais difícil. Então a gente está levando assistência de alta complexidade para o interior do país. E quais são os hospitais que as pessoas devem procurar para fazer os exames e o tratamento, doutora Roseli? O SUS fornece também os medicamentos? Bom, em primeiro lugar, todos os exames de detecção precoce, eles são realizados na rede básica de saúde. Caso haja detecção, enfim, um diagnóstico de câncer, esses pacientes são encaminhados para hospitais gerais ou hospitais que compõem a rede de alta complexidade do SUS. Todo o tratamento ele é completamente financiado pelo Sistema Único de Saúde. Não há nenhuma restrição e nenhum paciente deve desembolsar nenhum recurso pessoal quando for tratado em qualquer serviço do Sistema Único de Saúde. Doutora Roseli, existe algum telefone para que o cidadão possa obter mais informações sobre o câncer? Para obter mais informações sobre a doença, qualquer cidadão pode procurar o site do INCA, do Instituto Nacional de Câncer, que é o www.inca.org.br, ou também outras informações podem ser obtidas através do 0800 61 2438. Doutora Roseli, nós agradecemos pela entrevista e desejamos à senhora uma boa noite. Boa noite, muito obrigada. Nós acabamos de conversar com a coordenadora do programa Expande, doutora Roseli Monteiro. E vale a pena repetir o número de telefone para obter informações sobre o câncer. Anote aí, 0800 61 24 38. Agora são 7h12. Acompanhe no próximo bloco. Agricultores podem economizar água e energia na hora de irrigar a lavoura. Nós voltamos em seguida. Transportes. Ministro Eliseu Padilha. Uma boa notícia para os paraenses, especialmente para aqueles que dependem da Transamazônica para escoar a sua produção. Nos próximos dias, vamos retomar as obras de construção e pavimentação de 138 quilômetros da BR-230, conhecida como Transamazônica. A licitação para as obras, no trecho que liga Altamira a Medicilândia, já está concluída. Em julho, os trabalhos devem começar. E o DNR já aprovou a abertura de licitação para a pavimentação do trecho que liga Marabá, Belo Monte e Itupiranga. As obras na Transamazônica fazem parte do programa Avança Brasil, que está melhorando as condições de transporte e levando desenvolvimento para toda a região amazônica. Ministério dos Transportes. Governo Federal. Minuto da Saúde. No ar, Minuto da Saúde, um programa da saúde do Brasil. Boa noite. Municípios comemoram a chegada do Projeto Alvorada. Ministro José Serra reafirma compromisso com as comunidades carentes. Você que mora em Belo Jardim, em Pernambuco, ou você que está aí em Perimirim, no Maranhão, em breve terão motivos para comemorar. Estes municípios estão entre aqueles que receberão recursos do Projeto Alvorada ainda este ano. O ministro José Serra reafirmou hoje o compromisso com as comunidades carentes em todo o país. O Projeto Alvorada vai levar melhores condições de vida para quem realmente precisa. Eu acho que chegou a hora no Brasil de a gente olhar com interesse mesmo para as comunidades mais necessitadas. Você que é de Cedro, no Ceará, ou de Calcado, em Pernambuco, de Doutor Severiano, no Rio Grande do Norte, e de tantos outros lugares pelo Brasil afora, logo vai poder ver as obras de saneamento básico começando no seu município. Pode acreditar, este é um grande esforço que o governo federal está fazendo para levar saúde e qualidade de vida para as comunidades brasileiras e diminuir
as desigualdades entre essas comunidades e outras que pertencem às cidades maiores e menos necessitadas. A gente fica por aqui. Em breve, mais notícias. Até lá. A voz do Brasil. Rádio Brás. Em Pernambuco, serão implantados laboratórios de informática em 10 núcleos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Atualmente, o programa atende 115 mil crianças e adolescentes. A meta é atender 125 mil jovens em todo o estado. As informações com a repórter Rosa Maria. A secretária nacional de Assistência Social, Wanda Engel, assinou hoje no Recife com o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Social de Pernambuco, José Arlindo, o termo de implantação dos laboratórios de informática em 10 núcleos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PET, do Estado. Wanda Engel disse que os municípios de Vicência, Palmares, Rio Formoso, Água Preta, Tacaratu, Goiânia, Moreno, Joaquim Nabuco, São José da Coroa Grande e São Benedito do Sul foram selecionados em função das condições adequadas para a instalação dos equipamentos, além do comprometimento das prefeituras no monitoramento e assistência técnica. Cada núcleo recebeu 6 computadores e 2 impressoras. Cerca de 700 crianças de 7 a 14 anos inscritas no PET serão atendidas por dia em cada cidade. Do Recife, Rosa Maria. A hora do campo. Os agricultores vão poder controlar melhor os seus gastos com água e energia elétrica na irrigação. A Embrapa apresenta amanhã um sistema que vai avisar ao agricultor o momento certo de irrigar sua plantação sem desperdícios. A reportagem é de Cristina Guimarães. Os produtores rurais que dependem muito da irrigação para colher bons frutos já podem contar com mais uma alternativa para economizar energia elétrica e água. A Embrapa Hortaliças apresentará o Irrigás, um sistema de irrigação de fácil utilização e manuseio que permite ao agricultor conhecer o momento certo de irrigar. O sistema vai substituir o uso do densiômetro, cerca de 20 vezes mais caro, sendo que o custo desse sistema não chega a R$ 5,00. Em tempos de escassez de energia, o sistema pode ser uma alternativa para o grande e o pequeno produtor economizar e manter a qualidade de seus produtos. A apresentação do sistema será amanhã durante a comemoração dos 20 anos do Centro Nacional de Pesquisa de Hortaliças. Até quinta-feira estarão expostas mais de 40 cultivares que já foram introduzidas no mercado, sendo que uma delas é mais produtiva e tem características de qualidade e resistência a doenças. De Brasília, Cristina Guimarães. E você vai saber agora se o seu município recebeu a verba do INCRA destinada à compra de material de construção, alimentação, insumos, sementes e outros itens indispensáveis para o início produtivo dos assentamentos. Esses recursos são liberados pelos bancos oficiais e aplicados por meio das associações de assentamentos da reforma agrária. A verba de R$ 1.640.000 vai para os seguintes assentamentos: assentamento Vila Amazônia, em Parintins, no Amazonas; assentamento Marajá do Veloso, em Coroatá, no Maranhão; assentamento Wilson Medeiros, em Pedra Preta, no Mato Grosso; no Pará, assentamento Cupiúba, em Castanhal; e assentamentos São José do Araguaia e Francisco Nunes, na cidade de Pissarra; no Paraná, assentamento Hildo Perruso, em Santa Mônica; no Rio de Janeiro, assentamento Visconde, em Cassimiro de Abreu; e assentamentos Pedra do Abismo e São Domingos, na cidade de Buritis, em Rondônia. 10.913 famílias recebem amanhã as cestas de alimentos da Conab. As famílias moram nos seguintes municípios: na Bahia, Novo Triunfo; em Minas Gerais, Águas Vermelhas, Almenara, Coronel Murta, Rubelita, Rubim e São Sebastião do Rio Preto; no Rio de Janeiro, Silva Jardim. Fiscalize a distribuição das cestas, assim você estará ajudando o governo. Se perceber alguma irregularidade, denuncie para a Comissão Municipal. Economia. Para aumentar os depósitos na poupança, o prazo de isenção do imposto sobre operações financeiras para fundos de investimento poderá passar de 30 para 45 dias. De São Paulo, a repórter Elisângela Cordeiro nos traz as informações. O secretário
secretário especial do Desenvolvimento Urbano, Ovidio De Angelis, afirmou que o governo pensa em alterar o prazo do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, para fundos de investimento. A isenção de IOF para esse tipo de aplicação passaria de 30 para 45 dias. Segundo ele, o objetivo é tornar a poupança mais atrativa, uma vez que a isenção de IOF acontece a partir do 30º dia. De acordo com o secretário, seria uma forma de aumentar o volume de investimentos em poupança, de onde saem recursos do governo voltados ao financiamento à habitação. Ovidio De Angelis e o ministro do Desenvolvimento, Alcides Tápias, participaram na sede da Fiesp em São Paulo do lançamento do programa Habitação 1.0 no 4º Constru Business, Seminário da Indústria Brasileira da Construção. O programa envolve toda a cadeia da construção civil com o objetivo de reduzir custos e construir casas para atender famílias com renda de até 3 salários mínimos. O governo federal entra com os recursos do orçamento, o governo estadual com a infraestrutura, a prefeitura com o terreno e a construção civil com os materiais. De São Paulo, Elisângela Cordeiro. Agora em Brasília são 7h21. Professores têm até esta semana para se inscrever no segundo prêmio Qualidade na Educação Infantil. Acompanhe os detalhes no próximo bloco, nós voltamos já já. Famílias começam a receber cartão magnético do Bolsa Escola. Os primeiros cartões foram entregues hoje em Capão Bonito, interior de São Paulo. A cidade foi a primeira a se cadastrar no programa lançado em fevereiro deste ano. Em Capão Bonito, mais de 1.400 famílias e cerca de 2.500 crianças vão poder contar a partir de agora com o dinheiro do Bolsa Escola para ajudar no sustento da casa. Além do município paulista, outros 36 já estão prontos para começar a pagar o benefício às famílias mais carentes. O cartão magnético é uma inovação do Bolsa Escola para agilizar e facilitar a liberação do dinheiro. Assim, ele sai direto do governo federal para as famílias beneficiadas sem necessidade de intermediários. O cartão intransferível é entregue de preferência às mães. Com ele é possível sacar o dinheiro em qualquer agência da Caixa Econômica Federal ou num caixa eletrônico do banco. O Bolsa Escola é um programa do MEC criado para que as famílias mais pobres tenham condições de manter os filhos estudando regularmente. O dinheiro da Bolsa ajuda a manter a família e evita que as crianças troquem os livros pelo trabalho precoce. O valor da bolsa é de R$15 para cada criança de 6 a 15 anos que esteja frequentando a escola. Cada família recebe no máximo por 3 crianças. E a herança dos nossos filhos, bem maior no coração, é garantir um bom futuro e investir na educação. Vamos pra escola. Ministério da Educação. Governo Federal. A voz do Brasil. Rádio Brás. Termina na próxima sexta-feira o prazo para inscrição no segundo prêmio Qualidade na Educação Infantil. O objetivo é incentivar os professores que desenvolvem experiências bem-sucedidas em escolas públicas do ensino infantil. Os detalhes com a repórter Nayobe Kelly. Os professores de educação infantil da rede pública que desenvolveram algum projeto voltado para seus alunos podem se inscrever no Prêmio Qualidade na Educação Infantil. As inscrições encerram na próxima sexta-feira e podem ser feitas pessoalmente ou por correspondência registrada na sede da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, no Estado ou na Secretaria Municipal ou Estadual de Educação. A finalidade é valorizar projetos desenvolvidos com crianças de 0 a 6 anos de idade em instituições públicas, além de identificar práticas bem-sucedidas em creches e pré-escolas que sirvam de referência a outros profissionais. O resultado será definido até o dia 24 de agosto. Serão selecionados 27 trabalhos. Os autores de cada um receberão R$3 mil. A Secretaria de Educação, onde se desenvolveu a melhor experiência, ganhará um automóvel e ainda materiais pedagógicos, brinquedos, livros, instrumentos musicais, TV e vídeo. De Brasília, Nayobe Kellen. E vamos agora à previsão do tempo para amanhã em todo o país. Céu nublado com chuvas isoladas em toda a região sul. A temperatura mínima é de 8 e a máxima chega aos 32 graus. No sudeste, as nuvens aumentam no decorrer do dia no Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo, tempo nublado com chuvas isoladas. Mínima de 8, máxima de 32 graus. No centro-oeste, tempo parcialmente nublado no Mato Grosso e também em Goiás.
No Mato Grosso do Sul, chuvas isoladas. As temperaturas variando entre 7 e 33 graus. Na região norte, chove em quase toda a região. Somente no Tocantins o tempo fica nublado. Mínima 16, máxima 34 graus. E no Nordeste, chove no Rio Grande do Norte, Bahia, Maranhão e Ceará. O sol aparece nos outros estados. Mínima de 14 e máxima de 35 graus. Agora em Brasília são 7h25. Esta primeira parte da Voz do Brasil foi produzida pela Rádio Brás. Boa noite, uma ótima semana e até amanhã. É isso aí, uma boa semana para você e não esqueça, amanhã às 7 em ponto nós estamos de volta. Até lá. Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário. O ministro Maurício Correia, do Supremo Tribunal Federal, colocou em pauta o processo de extradição do ex-general paraguaio Lino César Oviedo, pedido pelo governo do Paraguai. Mas antes de levar o pedido de extradição ao plenário do STF, o relator da ação, ministro Maurício Correia, irá despachar o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa de Lino Oviedo. O ex-chefe das Forças Armadas Paraguaias é acusado de envolvimento na morte do ex-vice-presidente de seu país, Luiz Maria Arganha. Ele foi preso em Foz do Iguaçu em junho do ano passado, depois de ter a prisão preventiva decretada pelo Supremo para fins de extradição. Transferido para Brasília, Oviedo aguarda a autorização do STF para deixar a cela do 3º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal e aguardar o julgamento de extradição em regime de prisão domiciliar. O Ministério Público Federal já encaminhou ao Supremo parecer favorável à extradição. O Supremo Tribunal Federal conseguiu economizar 27% de energia elétrica em relação ao mês de junho do ano passado. Segundo a Diretoria-Geral do STF, o percentual alcançado é representativo, uma vez que outros órgãos públicos não chegaram a 20% de economia. Mas o Tribunal Superior do Trabalho conseguiu superar a meta de economia no mês de junho, de redução do consumo de energia elétrica. Num primeiro balanço feito pelo TST, foi constatada uma economia média de 40% nos 3 prédios do edifício sede. O único imóvel destinado à moradia da família cujo aluguel provê a residência em outra cidade, devido à transferência por necessidade de emprego, não pode ser penhorado. O entendimento unânime é da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que manteve a decisão do Tribunal de Alçada do Paraná, garantindo a um advogado e sua família a empenhorabilidade de sua casa. O relator do recurso no STJ, ministro Rui Rosado de Aguiar, entende que a propriedade do bem é a garantia da casa própria, não desaparecendo com a circunstancial transferência de domicílio por motivo de trabalho. O ministro considera ainda que o imóvel, embora alugado, não perdeu a característica de bem de família. Tomam posse amanhã às 4 da tarde os 2 novos ministros do Superior Tribunal de Justiça, Paulo Geraldo de Oliveira Medina e Laurita Hilário Vaz. Paulo Medina era magistrado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e ocupará a vaga deixada pelo ministro Valdemar Sveiter. Já Laurita Vaz era integrante do Ministério Público e ocupará a vaga decorrente da aposentadoria do ministro William Patterson. O Tribunal Superior do Trabalho deu posse hoje ao seu novo vice-presidente, ministro Francisco Fausto Paula de Medeiros, e ao novo corregedor-geral da Justiça do Trabalho, ministro Vantuil Abdala. O novo vice-presidente, ministro Francisco Fausto, é natural de Areia Branca, no Rio Grande do Norte, e exercia o cargo de corregedor-geral. Já o ministro Vantuil Abdala é mineiro de Muzambinho e foi nomeado para o TST em 91. Os 2 novos dirigentes do TST são magistrados de carreira. É direito assegurado aos portadores do vírus da AIDS receberem gratuitamente do Sistema Único de Saúde, o SUS, toda a medicação necessária a seu tratamento. Com esse entendimento, a primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou à Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte o fornecimento de remédios a um paciente. A farmácia do SUS alega a falta do remédio em seu estoque, mas os desembargadores argumentaram que, além da lei assegurar o acesso à medicação para o tratamento da AIDS, a Constituição Federal ressalta que a saúde é direito de todos e dever do Estado. O Tribunal do Júri de Brasília confirmou a pena de 22 anos de prisão em regime fechado para o réu Roberto da Silva Viana, que já havia sido condenado por ter matado a tiros a ex-mulher Maria Lúcia Silva Barros. O segundo julgamento só foi possível porque o Código Penal brasileiro permite que o réu condenado a mais de 20 anos de prisão tenha direito a um novo julgamento.
O crime ocorreu em abril do ano passado, na invasão da Estrutural, a maior favela de Brasília, porque Roberto estava inconformado com a separação, depois de 9 anos de casamento com Maria Lúcia. A Telenorte Leste, que controla empresas de telefonia em 16 estados brasileiros, não precisará repassar à Embratel os valores determinados pela Anatel em julho do ano passado. A 5ª turma do TRF da 2ª Região, sediado no Rio de Janeiro, restabeleceu a liminar concedida pela primeira instância, que impede o aresto referente às tarifas de ligações efetuadas de telefones fixos para celulares. A Anatel havia determinado que as concessionárias repassassem à Embratel e à Intelig os valores das tarifas cobrados dos usuários por essas ligações, relativas ao período de junho de 98 a julho de 99. Segundo as alegações das concessionárias, o valor total do repasse poderia ultrapassar 20 milhões de reais. A decisão da Justiça Federal do Rio vale até o julgamento de mérito do processo. Os assuntos que foram destaque nesta edição. Caso Lino Oviedo está na pauta de julgamentos do Supremo. Novos ministros do STJ tomam posse amanhã. Justiça Mineira obriga SUS a ceder remédio contra a AIDS. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário. Produção da Secretaria de Imprensa do Supremo Tribunal Federal. A seguir, o Noticiário do Poder. Todo o Nordeste é muito bem servido de sol o ano inteiro. Poderíamos estar usando fartamente essa energia. Carlos Patrocínio quer Brasil liderando o combate à febre aftosa na América do Sul. Para conter não só o avanço da tão temida febre aftosa, como a ocorrência de outras doenças. Geraldo Melo pede frentes de trabalho e cesta básica para nordestinos afetados pela seca. O Senado vota amanhã o projeto que regulamenta o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. Esse fundo terá 4 bilhões de reais por ano para ajudar as populações mais carentes mediante programas de renda mínima e Bolsa Escola. Já a Comissão de Infraestrutura vota o projeto que cria o programa de incentivo a energias alternativas, como informa o repórter Bruno Lourenço. O programa será financiado com parte da receita obtida com a privatização de empresas de energia elétrica, com recursos orçamentários e empréstimos de agências de fomento nacionais e internacionais. De acordo com o projeto, os recursos serão aplicados em pesquisas e no desenvolvimento do uso da energia do sol e do vento. O senador Edson Lobão lembra que o Brasil tem todas as condições para explorar essas energias alternativas. Falta apenas um estímulo. Todo o Nordeste é muito bem servido de sol o ano inteiro. Poderíamos estar usando fartamente essa energia, sobretudo para o aquecimento de água, além de fornecimento de energia para lâmpadas e outras atividades da vida das pessoas. Mas não estamos ainda nos valendo destas possibilidades que são muito grandes. Espero que daqui para frente possamos fazê-lo. Já a Comissão de Assuntos Econômicos vota projeto do senador Jorge Bornhausen que institui o Código de Defesa do Contribuinte. A proposta objetiva garantir igualdade de direitos e deveres na relação entre o contribuinte e o fisco. O código vai impedir, por exemplo, que pessoas que estejam contestando dívidas fiscais na Justiça fiquem proibidas de participar de licitações e de benefícios fiscais. O senador Carlos Patrocínio pediu que o Brasil lidere um programa conjunto de combate à febre aftosa na América do Sul. Segundo o senador, o país já está entre os 5 maiores exportadores de carne do mundo e precisa cuidar da saúde dos seus rebanhos. E Carlos Patrocínio alertou que, para isso, é essencial evitar que os rebanhos nacionais sejam contaminados. Se faz necessário, desde já, um programa conjunto entre Brasil, Mercosul, Chile e Bolívia, para conter não só o avanço da tão temida febre aftosa, como a ocorrência de outras doenças que sejam capazes de provocar nos mercados internacionais boicotes ainda mais sérios à carne originária do nosso país. O senador Jonas Pinheiro pediu à Câmara de Gestão da Crise Energética um tratamento diferenciado para a agropecuária no tocante ao racionamento de energia. Ele disse que o setor tem peculiaridades que devem ser levadas em conta, senão o país terá prejuízo não só na produção e no abastecimento, mas também na balança comercial e na oferta de emprego no campo. O presidente do Senado, Jader Barbalho, afirmou que está sendo vítima de perseguição e que as denúncias da revista Veja desta semana não trazem nada de novo ou comprovado. Repórter Jefferson Dalmoro.
Jader Barbalho foi acusado na edição da revista Veja desta semana de participar de reuniões em uma casa alugada em Brasília pelo empresário e maior fraudador da Sudam, José Osmar Borges. A revista afirma que a casa era o QG da quadrilha que fraudava a superintendência. Mas o presidente do Senado disse que, mais uma vez, está sendo vítima de mentiras. Jader Barbalho afirmou que espera a solução destes casos o mais rápido possível e destacou que não há nada de concreto em nenhuma das denúncias apresentadas até hoje contra ele. Jader Barbalho afirmou também que está sendo vítima de uma campanha para derrubá-lo, iniciada após a renúncia de Antônio Carlos Magalhães. Eu quero dizer que eu estou pagando o preço da viuvez. Quer dizer, todo esse escândalo que está montado, essas mentiras todas que estão sendo divulgadas, eu quero dizer a vocês que eu não tenho mais nada a dizer a respeito delas. Mentira eu vou resolver no Poder Judiciário. Jader Barbalho lembrou que foi avisado que haveria uma campanha contra o seu nome assim que Antônio Carlos Magalhães renunciasse, mas isentou o ex-senador baiano de participação no caso. Em instantes, José Coelho defende recuperação do Rio São Francisco. Agora, ao ligar para o 0800 61 2211, você também pode participar do Fala Cidadão. Faça você mesmo uma pergunta ao senador e ouça a resposta durante a programação da Rádio Senado. Pergunte, critique, mande sua sugestão pelo telefone 0800 61 2211. A ligação é gratuita. No nosso programa, você faz a pergunta e o senador responde. Fala Cidadão, um serviço da Rádio Senado. O senador José Coelho pediu ao governo que o Vale do São Francisco seja incluído no programa de apoio à viticultura, que hoje beneficia a região sul do país. Ele disse que o governo não levou em conta que o Vale do São Francisco é o maior exportador de uvas de mesa do Brasil e tem potencial para a fabricação de vinhos. José Coelho também defendeu a recuperação do Velho Chico e espera que o projeto de conservação e revitalização da Bacia do São Francisco tenha sucesso. Contemplando investimentos em despoluição, conservação de solo e convivência com a seca, reflorestamento e recomposição de matas ciliares, será inegavelmente o primeiro passo no sentido de reverter o atual cenário com quem vem convivendo a população ribeirinha do Vale do São Francisco. Também o senador Geraldo Cândido defendeu a adoção de medidas para recuperar o São Francisco e viabilizar a navegabilidade do rio. Ele disse que é essencial aumentar o volume e melhorar a qualidade das águas do rio para garantir pesca à população que vive às margens do São Francisco. O senador Freitas Neto pediu ao governo políticas efetivas para diminuir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento do Norte e Nordeste. O problema maior, que a persistência das desigualdades, não está nem nunca esteve na Sudene. Não estará também na existência de uma agência. O que realmente importa é a vontade política de se promover uma redução dessas desigualdades que tanto atormentam as regiões mais carentes do país. E o senador Mozarildo Cavalcante acha que o governo brasileiro deve repudiar o chamado Plano Colômbia. O plano está sendo implantado na Colômbia com o apoio dos Estados Unidos para combater o narcotráfico. Mas Mozarildo Cavalcante alertou: o combate às drogas é só um pretexto e que os Estados Unidos querem mesmo se apropriar da Amazônia brasileira. Para completar o estrago, os norte-americanos legitimariam um recôndito desejo de dominar interiormente a biodiversidade amazônica, assegurando o desenvolvimento tecnológico dos países do primeiro mundo no século XXI. O senador Tião Viana chamou de genocídio o que está ocorrendo na África. São 25 milhões de pessoas contaminadas pelo vírus da AIDS, mas nenhuma política de prevenção da doença. Ele afirmou que isso é agravado pelos laboratórios multinacionais que cobram caro pelos remédios contra a AIDS. Tião Viana condenou a Organização Mundial de Comércio por permitir a cartelização da indústria farmacêutica nos países pobres. Se nós temos o choque, o sofrimento profundo enquanto gerações, com o que houve no Holocausto, com a perda de 6 milhões de pessoas, deveríamos ter o mesmo sentimento com o que está ocorrendo em relação à pandemia da AIDS. O senador Geraldo Mello pediu ao governo que mantenha as frentes de emergência e a distribuição de cestas básicas para nordestinos afetados pela seca. Ele disse que nos últimos 2 anos o governo gastou 1 bilhão e 400 milhões de reais nesses programas e na distribuição de água e perfuração de poços.
Está na hora de se observar e entender a frente de serviço que se faça no Nordeste como alguma coisa que não tem nada de absurdo. Acho que pagamos pouco para manter vivos 5 milhões de patrícios nossos. O senador Ricardo Santos defendeu a aprovação da proposta de emenda à Constituição que isenta de impostos as doações feitas por empresas e entidades sociais sem fins lucrativos. Ele disse que a proposta valoriza ações que reduzem a exclusão social e incentivam o voluntariado. Termina aqui o Jornal do Senado. Ouça agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Atividade dos deputados federais em Brasília. Deputados debatem crise energética. Joaquim Francisco, do PFL de Pernambuco, acredita que o governo deve estabelecer um cronograma mais ágil para a implantação de um programa de termoelétricas e rever a proposta de privatização das centrais hidrelétricas do São Francisco. É uma questão realmente de fundamental importância para o desenvolvimento do país. No momento em que nós começamos a retomar o crescimento econômico, enfrentamos o problema, sobretudo na geração de energia hidrelétrica. O governo tem que agir com muita velocidade, no sentido, em primeiro lugar, de convocar a sociedade para conter o desperdício nos mais variados setores e, em segundo lugar, acionar, agilizar a política de implantação de usinas termoelétricas. Nós sabemos que a energia é fundamental para o desenvolvimento do país e nós esperamos ingressar, pelo menos numa década virtuosa, ou seja, de desenvolvimento, e o fator energia é fundamental. Ao lado disso, precisamos também, na minha opinião, rever a questão da privatização, especificamente no caso da Chess, porque a privatização da Chess, na minha opinião, é inconveniente para o processo de desenvolvimento do Nordeste e para assegurar a correta utilização do Rio São Francisco. Chico Rodrigues, do PFL de Roraima, afirmou que a crise energética por que passa o país é resultado também da forma como foram feitos os contratos de concessão para as empresas estrangeiras. Nos contratos, explicou Chico Rodrigues, a concessionária não precisaria realizar qualquer tipo de investimento por um prazo de 8 anos, provando que a equipe econômica colocou o país num impasse administrativo. Fernando Ferro alertou para a situação social alarmante criada com o iminente corte no fornecimento de energia, frisando que mesmo com a colaboração do povo, a meta de redução do consumo não foi atingida. Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, salientou que o problema é mais dramático no Nordeste, onde a estiagem deixou os reservatórios em níveis extremamente baixos, podendo comprometer a operação dos equipamentos. Fernando Ferro anunciou ainda que membros da comissão mista que analisa a crise de energia estarão viajando a diversas regiões para elaborar diagnósticos e apresentar soluções. Confúcio Moura, do PMDB, afirmou que Rondônia é o estado com maior potencial para a instalação de pequenas centrais hidrelétricas que podem ser construídas por produtores independentes sem a necessidade de recursos públicos. Confúcio reivindica ainda a interligação da rede elétrica de Rondônia com o restante do país, pois o excedente produzido no estado poderia ser exportado para as demais regiões. Homenagem ao Dia do Motorista. A Câmara realizou sessão de homenagem ao Dia do Motorista, comemorado hoje. O autor da homenagem, Pedro Celso, do PT do Distrito Federal, destacou a importância dos motoristas na sociedade moderna como os responsáveis pelo transporte de pessoas e cargas em um trabalho vital para o funcionamento do país. Pedro Celso lamentou, entretanto, que a categoria seja uma das mais exploradas, enfrentando longas jornadas de trabalho sem descanso, colocando em risco suas vidas e a de outras pessoas para atenderem à ganância dos patrões. Já o deputado Almir Sá, do PPB de Roraima, culpou a incompetência do governo federal pela falta de planejamento para o transporte rodoviário de passageiros e por não regulamentar a lei das concessões de linhas. Almir Sá concorda com a ABRAT, entidade das empresas rodoviárias, que contesta as regras que definiram o prazo de 15 anos sem renovação para a concessão de linhas, pois desestimula os operadores a investir no setor. Para Almir Sá, a questão do monopólio de itinerários e as licitações deveriam ser reavaliadas com o estabelecimento de normas que garantam aos usuários a melhoria dos serviços.
Comissão convoca ministros. Eurípides Miranda, do PDT, comunicou a aprovação pela Comissão da Amazônia de requerimento, convidando os ministros da Fazenda e do Orçamento e Gestão para discutirem a situação dos servidores públicos dos ex-territórios de Rondônia, Roraima, Acre e Amapá. Geraldo Magela, do PT do Distrito Federal, disse ser um absurdo o governo federal gastar cerca de 2 bilhões de reais com 1.532 contratos de prestação de serviço, segundo a investigação do Tribunal de Contas da União. Segundo Magela, a contratação de pessoas para trabalhar na administração pública sem concurso é antiética, não fornece garantias trabalhistas e submete os funcionários a interesses políticos. Arthur Virgílio, do PSDB, registrou visita do secretário executivo do Ministério do Trabalho, Paulo Jobim Filho, ao estado do Amazonas, considerando fundamental o contato das autoridades com a população. Foi muito feliz a visita do secretário executivo do Ministério do Trabalho, Dr. Paulo Jobim Filho, à sua terra natal, o Amazonas, e especificamente a cidade de Manaus, ao município de Tefé e ao município de Alvarães. Fez contatos em Manaus, conversou com a sociedade civil, falou para a imprensa, inaugurou uma importante agência em Tefé, fez um convênio que autoriza o pequeno município de Alvarães, pequeno e valoroso, a assinar as carteiras de trabalho, colocando quem deseja trabalhar mais perto da realização desse sonho. Eu prego que o governo, do qual eu sou líder aqui no Congresso, faça cada vez mais isso. Vá para as ruas, converse com o povo, mostre o que está fazendo, ganhe percentuais significativos de adesão de um povo que, bem explicadas as coisas, ele compreende mais do que ninguém que o Brasil tem um rumo que nós não devemos permitir que esse país caia de novo em aventuras. Hermes Parcianello, do PMDB, manifestou sua solidariedade ao prefeito do município paranaense de Corbélia, Clóvis Bombarda, que foi acusado de contratar sem concurso pessoas para a frente de trabalho e combate à dengue. O prefeito, explicou Parcianello, justificou sua medida destacando que esses trabalhadores são pobres, estão desempregados e não possuem qualificação profissional. Aguinaldo Queiroz, do PCdoB do Distrito Federal, elogiou a reeleição do reitor da Universidade de Brasília, Lauro Mori, afirmando que seu trabalho contribuiu para que a UNB fosse considerada a melhor instituição de ensino superior do país. O ensino universitário e o profissionalizante, segundo Agnello, são a mola propulsora do desenvolvimento de uma sociedade. Lembrando que nichos de qualidade como a UNB devem ser preservados e estimulados. Agnello Queiroz também registrou a realização semana passada da Olimpíada do Conhecimento pelo Senai, que escolheu os melhores profissionais da indústria para representar o Brasil em competição internacional disputada na Coreia do Sul. Também Darcísio Peronde, do PMDB Gaúcho, destacou a realização da Olimpíada do Conhecimento pelo Senai em Brasília, elogiando o trabalho desenvolvido na preparação profissional de jovens pela instituição. 30 milhões de jovens de 15 a 25 anos de idade que precisam ter formação de mão de obra e precisam ser preparados para pequenos empreendimentos. Esses jovens buscam no Senai, que faz 59 anos, esta semana, a preparação para aprender, fazer o primeiro, o segundo grau numa escola, mas aprender uma profissão no Senai. O Senai tem por ano 2 milhões de matrículas. No meu estado, Rio Grande do Sul, 145 mil matrículas. Deputado pede revisão da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Walter Pinheiro, do PT baiano, alertou para algumas falhas da Lei de Diretrizes Orçamentárias deste ano, como a inflação base adotada pelo governo de 4%, quando na verdade já está em 6%, e a defasagem de 30 centavos na cotação do dólar. As duas falhas, explicou Walter Pinheiro, devem ser analisadas e corrigidas na LDO do próximo ano como forma de deixar o orçamento o mais próximo possível da realidade econômica do país. Walter Pinheiro disse ainda que é um absurdo a proposta do governo de isentar as aplicações na Bolsa de Valores do pagamento de CPMF, ao mesmo tempo em que aumenta os valores do PIS e da CONFINS, onerando ainda mais o setor produtivo. Ronaldo Vasconcelos, do PL Mineiro, lembrou os 10 anos de existência do Código de Defesa do Consumidor, comentando que ele é uma das leis mais avançadas e justas do país e cobrou do governo a proposta de criação da
Agência Nacional de Defesa do Consumidor. Ronaldo Vasconcelos defendeu também a aprovação do projeto de sua autoria que obriga as administradoras de cartão de crédito a montarem escritórios de atendimento nas cidades com mais de 300 mil habitantes. Gastão Vieira, do PMDB do Maranhão, considera essencial, agora que está sendo votada a limitação de medidas provisórias, que a Câmara estabeleça um rito mais ágil para matérias de maior importância. Gastão Vieira quer evitar que matérias de menor importância concorram com projetos mais relevantes para a sociedade e prejudiquem inclusive a tramitação das medidas provisórias. Pedro Eugênio, do PPS de Pernambuco, fez um relato da história da pesca litorânea brasileira, lembrando que por muitas vezes interesses estrangeiros prejudicaram os pescadores nacionais. O governo também é culpado pelo problema, disse Pedro Eugênio, por não ter estimulado a capacidade de produção de pescado e a indústria pesqueira no litoral. Pedro Eugênio criticou também a atuação do IBAMA, que suspendeu a pesquisa sobre a pesca, mantendo dados antigos em suas estatísticas e prejudicando o futuro de comunidades de pescadores espalhadas pelo país. Luiz Ribeiro, do PSDB do Rio de Janeiro, destacou a realização entre 6 e 8 deste mês em Teresópolis do workshop da Plataforma de Agronegócio da Truticultura, evento coordenado pelo CNPq e o Ministério da Agricultura. O objetivo do encontro, segundo Luiz Ribeiro, é incluir a produção de truta no agronegócio da piscicultura nacional e no plano de incentivo à agricultura, para que os produtores sejam beneficiados por recursos de programas oficiais. O workshop Plataforma da Truticultura no Brasil, é realizado em Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro, foi com certeza e inclusive colocado de uma maneira muito própria pelo nosso Márcio Forte, secretário nacional de Agricultura, que nos deu o prazer da sua presença como marco da truticultura no país. Evidente que por problemas no balanço de pagamento brasileiro, principalmente no aspecto truta com o Chile, ou seja, o Chile exporta muito mais truta, é uma economia muito forte, tanto no salmão quanto na truta, e exporta muito para o país. Isso não é bom. E por isso esse workshop foi importante, na medida que desenvolveu tanto a cultura da truta, tanto a truticultura real, ou seja, como criar a truta, como também apresentou as formas de crescimento desse aumento de produção, de produtividade, e também se pensando em qualidade. Nós precisamos sim produzir mais trutas, mas com muita qualidade. Ouvidoria promove seminário. Luiz Antônio Fleury, filho do PTB paulista, anunciou a realização amanhã na Câmara do Seminário de Ações de Cidadania, promovido pela Ouvidoria da Casa. O encontro, ressalta Fleury, vai mostrar à população como funciona a ouvidoria. E o que nós queremos é que a ouvidoria parlamentar, que é uma criação da atual mesa da Câmara, do presidente Aécio Neves, fique realmente como um instrumento na defesa do cidadão brasileiro. Através desse seminário, nós poderemos também delimitar de uma forma mais adequada a ação da ouvidoria parlamentar, que tem o objetivo de se colocar à disposição do cidadão como um instrumento de cidadania. E qualquer pessoa que quiser entrar em contato com a ouvidoria poderá se valer do telefone 0800, que é gratuito. 0800 619 619 é o telefone, qual você pode ligar de qualquer parte do Brasil. E também poderá fazer o contato via e-mail. O endereço eletrônico é ouvidoria@câmara.gov.br. E se quiser entrar em contato por fax, o telefone é 318-2949. É bom lembrar que é Brasília, portanto, 61 é o prefixo. Márcio Rodrigues, do PSDB, destacou a mobilização dos prefeitos e parlamentares do Triângulo Mineiro para obter a inclusão de municípios da região no projeto Bolsa Escola do Ministério da Educação. Na etapa inicial, disse Márcio Rodrigues, serão atendidas 30 mil crianças com o Bolsa Escola. Bem, nós tivemos o atendimento priorizado pelo Ministério da Educação para o atendimento do Triângulo Mineiro na questão da Bolsa Escola. Mobilizamos os nossos prefeitos e tivemos a alegria de, nessa quarta-feira, ter a presença de 17 prefeitos em Brasília para entregar a sua carta de adesão ao programa Bolsa Escola e também entregar já o cadastramento feito pela maioria deles
das famílias a serem beneficiadas. É um programa que na nossa região vai atender quase 30 mil crianças nos municípios que nós somos votados e, sem sombra de dúvidas, é um projeto que vai ajudar muito na inclusão social e na melhoria da qualidade de vida das populações, das famílias mais carentes, que vão, através do Bolsa Escola, poder aumentar a sua renda e garantir a presença dos seus filhos na escola. É, sem sombra de dúvida, um programa da maior importância do ponto de vista social e nós temos a alegria de poder dizer que a nossa região, Triângulo Mineiro, foi a primeira do estado a ser atendida com esse programa que vem sendo comandado pelo ministro Paulo Renato com muita competência. Marçal Filho, do PMDB do Mato Grosso do Sul, é autor do projeto que institui o Programa Nacional de Arrecadação e Doação de Alimentos. A distribuição, de acordo com Marçal Filho, ocorrerá diretamente ou através de instituições previamente credenciadas às pessoas ou famílias em situação de risco social. Para se ter uma ideia do que isto representa, atualmente, pelo mapa da fome do IPEA, existem 30 milhões de brasileiros famintos. E o Brasil é um dos países que mais registra esse desperdício de alimentos. Em torno de 20% em relação à perda de grãos. As frutas têm uma perca de 30% aproximadamente. As hortaliças chegam a quase 50%. E no Brasil não existe um programa fixo e permanente que possa fazer a utilização desses alimentos que poderiam ser arrecadados junto a indústrias, cozinhas industriais, restaurantes, mercados, feiras, sacolões, para ser consumido por pessoas que estão nesta condição. Átila Lins, do PFL, pediu ao ministro da Saúde, José Serra, para rever as metas de aplicação de recursos do projeto Alvorada, no estado do Amazonas, priorizando o sistema de abastecimento de água nas zonas rurais. Átila Lins ressaltou a importância da construção de poços artesianos para garantir água potável nos municípios amazonenses, lamentando a falta de consulta aos prefeitos na elaboração do projeto Alvorada. Euler Moraes, do PMDB goiano, por sua vez, registrou a participação de representantes da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara na sessão especial da ONU para implementar a Agenda Habitat. Euler Moraes disse que durante o encontro foi apresentado o relatório brasileiro demonstrando os avanços do país nos últimos 5 anos a partir de iniciativas como a criação do Programa de Combate à Erradicação da Pobreza e do Estatuto das Cidades. Newton Capixaba, do PTB, alertou para os perigos de migração da população rural para os centros urbanos, analisando a situação de Rondônia, onde mais de 80% da população já vive nas cidades. Na opinião de Capixaba, municípios como Ji-Paraná, Ariquemes, Cacoal, Pimenta, Bueno e Vilhena são muito jovens, não contando com infraestrutura capaz de atender os novos moradores. José Tomás Nonô, do PFL de Alagoas, relatou visita oficial que fez à Amazônia para conhecer de perto as atividades do Exército na faixa de fronteira, destacando a necessidade de garantir a implantação do projeto Calha Norte. Tomás Nonô visitou também o Hospital de São Gabriel da Cachoeira e elogiou a atuação social do Exército na Amazônia. Chico Rodrigues, do PFL, destacou a determinação da Polícia Militar de Roraima em superar obstáculos para garantir o cumprimento de seu dever de proteger e garantir a segurança da população. Chico Rodrigues solicitou também a liberação de recursos do Plano Nacional de Segurança Pública para a APM de Roraima, reivindicação que conta com o apoio do presidente da Associação dos Policiais Militares, capitão Manuel Leocádio de Menezes, e do presidente da Associação dos Cabos e Soldados, cabo Damosiel Lacerda de Alencar. Chico Rodrigues comunicou ainda sua indicação pelo presidente Aécio Neves para representar a Câmara na 44ª Feira Aeroespacial de Le Bourget. Alberto Fraga, do PMDB do Distrito Federal, defendeu a extinção da maioridade penal como forma de acabar com a impunidade de adolescentes que estão sendo utilizados por quadrilhas para a execução de crimes cada vez mais bárbaros. Alberto Fraga afirmou que o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe vários benefícios para os menores carentes, mas, infelizmente, abriu uma brecha para os menores infratores que deve ser fechada com o fim da maioridade penal. Paulo Paim, do PT Gaúcho, registrou a aprovação na Comissão do Trabalho do projeto que amplia de 6 meses para 1 ano o recebimento do seguro-desemprego. O projeto prevê ainda, explicou Paim, condições especiais de atendimento ao trabalhador com mais de 50 anos que esteja desempregado, como o pagamento do seguro-desemprego em parcela única para que ele possa montar seu próprio negócio e garantir renda para sua família. Minuto do TCU. O Tribunal
Tribunal de Contas da União pretende intensificar a fiscalização das obras públicas em todo o país. Segundo o presidente do TCU, ministro Humberto Souto, o tribunal vai propor ao Congresso Nacional a criação de 50 cargos de engenheiro. A intenção é especializar o quadro de pessoal para a realização desse tipo de trabalho. O tribunal vem aumentando cada vez mais a fiscalização das obras feitas pelo governo federal. Esse ano serão auditados 320 obras, num total de 7 bilhões e 500 milhões de reais. Para se ter uma ideia, em 1998 fiscalizamos 110 obras, somente para a Comissão de Orçamento. Em 99, mais 135. E em 2000, fizemos 200 auditorias atendendo a Comissão de Orçamento. Mas essa demanda crescente está se tornando maior do que a nossa capacidade de prestar um bom serviço. Por isso, vamos encaminhar ao Congresso Nacional um projeto de lei criando mais 50 vagas de engenheiro. O objetivo é dotar o Tribunal de Contas de pessoal especializado na área. Com isso, poderemos atender mais prontamente as solicitações, além de aperfeiçoar os trabalhos de auditoria realizados pelo Tribunal. Os engenheiros, se forem criados os seus cargos, ficarão voltados exclusivamente para a fiscalização de obras, principalmente das maiores e que consomem mais recursos. Falou o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Humberto Souto. Final de mais uma edição de A Voz do Brasil. Boa noite. Atenção, Brasil. Vai falar o excelentíssimo senhor presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Boa noite. Vocês têm ajudado o país nesta dura batalha da energia. Está havendo cooperação e clara demonstração de amor ao Brasil. Mais uma vez, muito obrigado. Mas hoje, eu quero falar com vocês sobre a realização de um sonho. Um sonho que é meu e é de todos os brasileiros. A implantação em todo o território nacional do programa Bolsa Escola Federal. 6 milhões de famílias, as mais pobres do país, receberão ajuda financeira direta do governo federal para manter seus filhos na escola. Isso corresponde a um aumento de cerca de 15% em média na renda dos brasileiros mais pobres. Serão atendidas todas as famílias que têm renda per capita de até meio salário mínimo. A ideia de oferecer a Bolsa Escola nasceu em 1994, na cidade de Campinas, por inspiração do saudoso prefeito Magalhães Teixeira. Espalhou-se depois por várias cidades e estados, inclusive no Distrito Federal. Mas foi o meu governo, graças à legislação aprovada no Congresso, que deu alcance nacional ao programa Bolsa Escola, pois ele já está funcionando desde o ano passado, atendendo a mais de 1 milhão de crianças. A Bolsa Escola provou ser o melhor caminho